Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que bom que nesta manhã de domingo, nós, pela graça de Cristo, estamos juntos, começando já o nosso dia. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro domingo deste ano, e Deus nos deu a oportunidade de podermos começar esse dia ouvindo mais uma vez o nosso grande Deus, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, falar conosco. Isso é um privilégio muito grande, podermos manejar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É como se nós estivéssemos vendo os lábios de Deus mencionar a sua palavra, palavra de salvação, de esperança, de alegria para cada um de nós. Eu desejo um ótimo dia abençoado para você, tá? Que Deus realmente esteja contigo, esteja com a sua casa, esteja com a sua família, abençoando, salvando, redimindo a cada um de vocês e a mim também. Tá? Muito obrigado por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para poder estar comigo juntinhos. Nós podemos ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco através da palavra de Deus. O título da nossa lição de hoje: Jesus é nosso Rei. Jesus Cristo, meus queridos, quando Ele veio a esta terra, tá? Nasceu ali, foi gerado no ventre de Maria, Ele nasceu, Jesus, por 3 anos e meio, ele cumpriu aqui a sua missão de Messias, e Jesus foi morto na cruz por cada um de nós, pagou o preço da nossa redenção, e então Jesus, ele se tornou Rei, ele reina sobre nós. Quando você, por meio do Evangelho, conhece a Cristo Jesus e aceita como seu Salvador, então Jesus constrói dentro de você o seu reino. Ele passa a reinar na sua vida. Quando você abre a porta do seu coração e deixa Jesus entrar, Jesus, ele se torna o seu Rei. Tá? Pois é, a palavra de Deus conta para nós que Adão, antes do pecado, Adão e Eva, quando foi colocado ali no jardim do Éden, e Deus deu para ele a autorização para que ele pudesse cuidar do jardim. O jardim, na verdade, representava todo o planeta Terra. Tá? Ou seja, a ordem que ele recebeu foi que ele, Adão, deveria cuidar, e os seus descendentes também, que Deus diz para ele: multiplicai e enchei a terra. Então, nós tínhamos sido chamados por Deus para sermos os mordomos daquilo que pertence a Deus. Ou seja, nós deveríamos ser os cuidadores dos bens do nosso Deus, que foi a terra, com toda a sua criação, antes do pecado. Tá? Mas quando Adão e Eva pecou, eles perderam esse direito. Eles transferiram esse direito de ser representantes do planeta Terra e cuidadores para Satanás. Satanás se intitulou como príncipe dessa terra, e então Adão e Eva perdeu esse direito, transferindo para Satanás, quando eles deu ouvido a ele e pecou, comendo ali do fruto da ciência do bem e do mal. Tá? Só que Cristo Jesus, meus queridos, ele nunca concordava que aquilo que Deus havia criado, ele mesmo havia criado, e de mão beijada Adão e Eva entregou nas mãos de Satanás, que isso deveria ser para sempre. Tá? E então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele pagou
a minha redenção e a sua salvação. Tá? Ele pagou o preço entregando a sua vida por cada um de nós. E Jesus, por meio do seu sacrifício, ele resgatou esse direito que nós vendemos a troco de banana para Satanás, simplesmente em troca ali de comer do fruto da ciência do bem e do mal. No caso, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e nós, como seus descendentes, com a natureza do pecado, não somos diferentes do que eles. Tá? Jesus, então, ele pagou o preço do nosso resgate, ali na cruz. E então, Jesus, ele se tornou o rei. Satanás perdeu nesta batalha, nesta guerra, ele perdeu para Jesus. Ele nunca sabia que Jesus lhes enfrentaria esta guerra em uma cruz. Nunca ele imaginava isto. Mas foi exatamente o que aconteceu. Jesus foi na cruz, tá? E ali Jesus derrotou Satanás, e o reino da terra, o reino do planeta, passou para Jesus. Por isso Jesus, ele é o nosso rei. Tá? Jesus passou a reinar na minha vida. Antes da cruz eu não tinha direito, porque eu era escravo do pecado, você também era escravo do pecado. Nós não tínhamos direito de querer ou decidir ser salvo. Poderíamos até querer, mas não podíamos. Porque não há salvação se não for por remissão, por derramamento de sangue. E o sangue de quem? O sangue do Criador, sem pecado, imaculado e santo, Cristo Jesus. Então foi por isso, meus queridos, que Jesus fez todo esse sacrifício para que ele pudesse ser o nosso rei. Jesus, ele reina na minha vida, graças a Deus, porque ele é o meu rei. Graças a Deus, porque ele também é o seu rei. Ele reina em nossa vida. E é muito gratificante podemos saber que Jesus, ele, pagando o preço por nós, ele tomou esse reino ao ganhar esta batalha, esta guerra de Satanás. Tá? Porque definitivamente Jesus, ele vai destruir o pecado, aniquilar o pecado, a dor, o sofrimento, a angústia, tá? O choro deixará de existir para sempre. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Jesus vai dar fim ao pecado. E aí, meus queridos, a palavra de Deus diz que o tabernáculo de Deus descerá sobre esta terra. E Deus habitará conosco. Ele mesmo será o nosso Deus. E nós seremos seus filhos. É interessante que o centro do governo de Deus por todo o universo será aqui nesta terra. Jesus virá e morará aqui conosco. Nesta terra transformada, renovada, recriada. A origem antes do pecado. Como era antes do pecado. Tá? E por isso aqui o autor de Hebreus, o apóstolo São Paulo, tá? Na mensagem que nós temos do capítulo 1, de 5 a 14 de Hebreus, vem mostrando para nós como Deus deu essa autoridade para o Senhor Jesus. Porque Jesus já era Deus antes dele encarnar e vir a esta terra. Nascer com a nossa natureza humana. Jesus era Deus, mas quando ele ele veio a este mundo, tá, para pagar o preço da minha redenção e da sua redenção. Jesus, então, como humano, ele passou a ser filho de Deus, totalmente dependente também de Deus, assim como nós somos dependentes de Deus. Tá? Então ele precisava receber essa autorização do nosso Pai Celestial para se tornar rei, o nosso rei aqui no planeta Terra. Tá? Por exemplo, no capítulo 28 de Mateus, e no verso 18, depois da ressurreição de Jesus, ele foi aos céus,
né, para confirmar com Deus o Pai se o seu sacrifício tinha sido suficiente para nos salvar, né? E Deus o Pai o aprovou o plano, aquilo que Jesus fez, o seu sacrifício foi aprovado, e Jesus recebeu a autorização. Ele diz assim, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Tá? Jesus recebeu o poder do Pai, e por isso ele é o nosso Rei. Ele reina sobre a nossa vida. Meus queridos, Jesus quer reinar na sua vida. Ele quer ser o seu rei. Ele quer participar da sua vida, tá? Nas suas dificuldades, nos seus problemas, né? Na sua fraqueza. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer permita que Jesus entre na sua vida e você vai ver o quanto você será diferente. Tá? Porque Jesus Cristo, ele é vida. A palavra de Deus, por exemplo, diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, e deixamos que Ele governe a nossa vida, que Ele conduza a nossa vida, que Ele esteja no controle da nossa vida, reinando, né, criando o seu reino em nós, você pode ter certeza que a sua vida será uma vida diferente, uma vida renovada, uma vida transformada, porque esse é o papel do sacrifício de Cristo Jesus, nos transformar e nos salvar. Tá? Portanto, nós temos esta certeza, esse privilégio, esta esperança, né, que reaviva cada dia no nosso coração, em saber que nós temos esse Rei, Cristo Jesus, que tem o controle de todo o universo. Como ele mesmo diz, todo o poder no céu e na terra foi-me dado. Então o controle do universo está nas mãos de Jesus e não mais nas mãos de Satanás, que ele se colocou como príncipe deste mundo, como dono deste mundo, né? Lembra lá na tentação no deserto, quando ele estava tentando a Cristo, ele diz assim, olha, se você prostrar, se você me adorar, eu te darei todo este mundo, porque a mim me foi dado. Ou seja, ele achava que tudo isso que Deus havia criado era dele, porque Adão e Eva, nossos primeiros pais, infelizmente havia mesmo entregado nas mãos dele. Mas Jesus, o nosso bendito Salvador, ele resgatou. E nós podemos ter esta certeza que o universo está sob o controle de Cristo Jesus. A minha vida, a sua vida está sob o controle de Jesus. Isto é, se nós abrirmos o nosso coração e deixar que Jesus ele construa o seu reino na nossa vida. Que Deus realmente te abençoe, que você, através desta esperança, você possam, cada dia da sua vida, permitir que Jesus, ele sempre construa o seu reino e reine na sua vida e seja o seu rei e ele possa governar a sua vida, tá? E você pode ter absoluta certeza que você será uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, tá? Meu apelo a você, deixe Jesus reinar em você, ser o seu rei. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Altíssimo Deus e bondoso Pai, nós estamos neste momento dizendo sim para o Senhor. Por favor, pode entrar na nossa vida, pode reinar na nossa vida, porque, querido Deus, nós não queremos que nós mesmos venhamos a ser o nosso rei, nós mesmos reinarmos, porque nós não sabemos e por cima ainda somos pecadores. Mas Cristo Jesus, que é aquele Deus santo que desceu, digno de toda a honra, de toda a glória, que merece a nossa adoração. A Ti, Senhor, pedimos, construa o Teu reino na nossa vida, na nossa casa,
nos nossos negócios, no nosso trabalho, nas nossas atividades, em tudo que nós venhamos a fazer. Querido Deus, que o Senhor reine em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém.